Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre Parque Cultural, de autoria de um russinho inédito aqui no canal e que eu amei conhecer, chamado Sergei Dovlatov. O Dovlatov nasce em 1941 na Rússia e desde pequeno já nutre bastante interesse pelos livros, muito influenciado principalmente por uma tia sua, que era uma revisora bastante famosa na Rússia, e ele fica tão interessado pela literatura, pelos livros, que quando chega a hora de optar por uma faculdade, ele vai justamente fazer letras. Entretanto, Dovlatov não é lá muito bom aluno não, ele tem um mau comportamento, não estuda muito também, e aí acaba sendo expulso da universidade por mau aproveitamento, e sendo expulso da universidade, ele é convocado a se alistar no exército. Então ele vai passar esse período no serviço militar e lá ele assume a função de carcereiro, que era conhecida por ser uma das funções mais difíceis e mais duras do exército. E segundo o próprio Dovlatov, foi nesse período que ele atuou como carcereiro que ele viu o verdadeiro inferno. E é a partir disso que ele começa a fazer suas primeiras experiências literárias, primeiras experiências como escritor. Então ele faz seus primeiros esboços de histórias, de contos, logo pega gosto pela coisa e apesar de não ser escritor profissional, ele passa sempre a tentar arrumar um emprego que possibilite com que ele escreva. Então, um emprego que não tenha uma carga horária muito elevada ou que não demande muito da capacidade física dele, para que ele tenha energias para se dedicar à literatura ainda. Só que não foi por falta de tentativa que ele não se tornou um escritor profissional, um escritor reconhecido oficialmente. Porque o que acontece? Quando o Dovlatov está tentando virar um escritor profissional, a censura na Rússia está a todo vapor, ali em meados dos anos 60, e o Dovlatov tinha um antecedente na ficha dele que não contava muito a favor dele, que era o seguinte: ele participou de um sarau, o nome desse evento era Sarau da Juventude Criativa de Leningrado, e apesar de ter sido inicialmente um evento oficial, ou seja, aprovado e reconhecido pelo Estado, alguns textos que foram lidos nesse evento foram taxados de antissoviéticos. E aí, todo mundo que participou desse evento, e Dovlatov estava nesse meio, bem como um queridinho meu, Joseph Brodsky, já tem alguns vídeos para a obra dele aqui no canal, deixarei no box de informações, estavam lá e ficaram numa espécie de lista negra, já ficaram marcados a partir daí. E o Dovlatov, para facilitar a sua publicação, até tenta escrever algumas coisas alinhadas com a ideologia do partido, então histórias sobre a classe trabalhadora, histórias que exaltavam a União Soviética. Se você quiser saber mais sobre esse contexto, tem um vídeo aqui para O Mestre e Margarida, no qual eu explico direitinho o que estava acontecendo nesse contexto, o que podia ser publicado efetivamente na Rússia ou não. Vou deixar o link no box de informações. E se você não quiser ver o vídeo inteiro, lá na minutagem do vídeo tem direitinho o minuto a partir do qual eu falo sobre o contexto, então só vê lá. E já que ele não conseguia ser publicado por vias oficiais, ele então passa para as vias clandestinas, os chamados samizdat, que eram escritos que circulavam na sociedade de maneira clandestina, então passando de mão em mão. Os próprios leitores faziam cópias dos livros e distribuíam esses textos pela Rússia, e foi assim que a obra do Dovlatov ficou muito conhecida na Rússia. Depois de um tempo as coisas melhoram um pouco para ele vai trabalhar em um jornal do partido, vira uma referência na área, está ficando bastante conhecido, as pessoas estão olhando para ele com bons olhos, e aí ele quase consegue publicar um livro de forma oficial. Mas um contratempo acontece. Um amigo dele tinha o manuscrito em casa e esse amigo recebe uma visita da KGB. Só que, além do manuscrito do Dovlatov, esse amigo também tinha escritos do Mandelstam, do Solzhenitsyn, que eram livros proibidos na época. E o do Dovlatov estava ali no meio, então eles não queriam ter nada a ver com aquilo. E aí, Dovlatov volta para a lista negra. Ele passa a ter muita dificuldade para arrumar emprego, fica pulando de galho em galho, as coisas não vão bem na vida pessoal dele, ele vai afundando cada vez mais no álcool, o relacionamento dele com a esposa dele também vai afundando, até que ele finalmente consegue um emprego como guia em um museu dedicado à memória de Alexander Pushkin, tido como o maior poeta da Rússia. E é justamente nesse período da sua vida que ele se baseia para escrever este livro aqui, Parque Cultural. Então, resumindo, qual que é o enredo que a gente tem aqui? O livro é narrado em primeira pessoa por um escritor fracassado que possui problemas com o alcoolismo e está se separando da mulher, e aí ele arruma um emprego num museu dedicado a Pushkin. E qualquer semelhança com a vida do próprio Dovlatov não é coincidência, dado que o narrador, Boris, é um alter ego do Dovlatov.
E como o livro é narrado em primeira pessoa, a gente enxerga tudo através dos olhos desse narrador. Então a gente vê as crises existenciais dele, como que ele se sente frente ao divórcio e vendo a sua esposa querendo deixar a União Soviética com a sua filha para ir para os Estados Unidos. A gente vê também as dificuldades que ele tem em se adaptar a esse novo emprego e a gente também vê como é que as coisas funcionavam ali naquele museu. E é, no mínimo, bizarro. Bom, a essa altura do campeonato, até porque eu já falei sobre isso, muitos já devem ter percebido que isto aqui se trata de uma autoficção, ou seja, é uma ficção fortemente baseada na vida do próprio autor, e o objetivo dele aqui era expor como as coisas funcionavam na sociedade naquela época e também desconstruir o mito soviético de Pushkin. E o que era esse tal do mito soviético de Pushkin? Bom, não sei se muitos aqui sabem, mas se Tolstói e Dostoiévski reinam soberanos aqui no Brasil, na Rússia, quem reina soberano é Pushkin, que é tido como o pai da literatura russa como a gente conhece hoje. Só que o Pushkin foi um poeta. Traduzir poesia russa é um pouco mais complicado, então acho que isso dificulta um pouco a difusão do Pushkin aqui no Brasil. E aí até por isso talvez não se fale tanto da obra dele por aqui, mas só para vocês terem uma ideia, aqui no prefácio a tradutora diz que a importância de Pushkin para a Rússia equivale à importância de Shakespeare para a Inglaterra e de Dante para a Itália. Só para vocês terem uma ideia do nível da importância do cara. E depois da morte do Pushkin se forma todo um mito em torno da figura dele, só que a partir da Revolução de 1917, esse mito sofre uma alteração, porque o partido precisava de alguém, de uma pessoa, de um símbolo cultural que fosse amplamente aceito pela sociedade, para poder facilitar a difusão da ideologia, e a figura perfeita é encontrada em Pushkin. Só que para a construção desse mito soviético do Pushkin se tornar viável, vários fatos da vida dele são muito manipulados. Por exemplo, ele vai de poeta nobre a poeta do povo com consciência política, tudo isso para viabilizar a difusão das ideias do partido sob a figura dele. E eu queria ler aqui uns trechinhos do prefácio que mostram o que eles fazem com a vida do Pushkin para viabilizar esse mito. A partir da década de 1920, Pushkin passou a ser visto como um poeta do povo, como um profeta da revolução e das ideias democráticas e socialistas, e como um homem ideal. A imagem do Pushkin soviético foi elaborada de modo cuidadoso. Fatos de sua vida foram manipulados de modo que ele passasse de um poeta nobre a um poeta popular e politizado. Foram enfatizados certos aspectos, como suas opiniões democráticas e sua amizade com os dezembristas, considerados os primeiros revolucionários da história da Rússia, e seus constantes conflitos com o governo czarista. Em contrapartida, alguns elementos foram eliminados de sua biografia oficial, como os preconceitos sociais que possuía, típicos da aristocracia de sua época, as opiniões mais conservadoras que passou a expressar no fim da sua vida e sua boêmia. A ascendência africana foi usada como um símbolo do internacionalismo e a proximidade de sua babá como um interesse pela cultura popular. O mito soviético de Pushkin teve recepção calorosa da população, que passou a ver nele não apenas um grande escritor, mas também um grande cidadão. E um dos principais objetivos do Dovlatov com este livro aqui é justamente desfazer esse mito, desconstruir o mito soviético de Pushkin. Aqui no prefácio a gente tem o seguinte: aqui, em Parque Cultural, há uma clara distinção entre o Pushkin soviético, impregnado na mente de cada escolar com uma tabuada, e o Pushkin genuíno, que se revela para o leitor ao longo da história. Esse museu no qual o Dovlatov trabalha, e o narrador também, fica numa propriedade que realmente era do Pushkin, mas praticamente nada ali era como realmente era na época do Pushkin. Então muita coisa foi modificada, só que é tudo construído de um modo que fique parecendo que tudo ali é realmente da época de Pushkin, que Pushkin realmente vivia daquele modo, como eles falavam. E o Dovlatov ironiza diversas vezes essa situação. É até engraçado às vezes, porque ele tem um diálogo com a pessoa que está mostrando para ele o que é para ele falar, como as coisas ali funcionam, e aí ele faz uns comentários a partir disso. É sensacional. E além de desconstruir esse mito soviético do Pushkin, aqui ele também retrata muita coisa do que acontecia na sociedade à época.
Então aqui fica bem claro o antissemitismo, ele retrata também a censura ideológica, as imigrações em massa que estão acontecendo ali na Rússia, muito baseado na experiência da esposa dele, que quer deixar a Rússia para ir para os Estados Unidos. Fala também das perseguições, da burocracia gigantesca do Estado. Isso aqui é muito ironizado e ele faz tudo isso de uma maneira muito engraçada. Eu dei gargalhadas diversas vezes aqui. Eu só não vou ler alguns trechos para vocês terem ideia, porque fica engraçado no contexto, sabe? Mas juro, dá pra dar boas risadas aqui, principalmente se você entende um pouquinho do contexto da época. E eu amei a escrita do Dovlatov. Amei, amei mesmo. É uma escrita muito direta, ele vai direto ao ponto mesmo, não tem floreio algum. E eu acho que esse tipo de escrita servia muito ao propósito dele, que era fazer críticas, expor o que tinha ali na sociedade, e ele faz tudo isso com um humor muito inteligente. Adorei conhecer o Dovlatov, terminei isso aqui morrendo de vontade de ler outras coisas dele, já tenho algumas coisas, aliás, na estante. Então a gente ainda vai conversar muito sobre Dovlatov aqui no canal. E eu queria dedicar um momento deste vídeo aqui para elogiar esta edição, que tá impecável. Esta edição é da editora Kalinka, a tradução do russo, diretamente do russo, e o prefácio que a gente tem aqui é de autoria da Yulia Mikhaelian, e ela faz um trabalho fantástico. O prefácio é muito, muito, muito bom mesmo. Ela dá um baita apanhado da vida do Dovlatov, fala um pouco também do que ele pretende fazer nesse livro, ela fala sobre o contexto no qual o Dovlatov escreve isto aqui, fala também sobre esse mito soviético. Eu dei só um resuminho, mas aqui ela desenvolve bem mais essa questão. Nossa, o prefácio tá impecável, e pelo que eu ouvi falar das pessoas mais entendidas nisso, a tradução dela também é muito boa. Então, a editora Kalinka está de parabéns. Amei essa edição aqui. E eu só queria fazer um adendo, porque talvez esta aqui não seja a melhor obra para conhecer o Dovlatov, caso você não conheça muito literatura russa. Porque tem algumas piadinhas aqui que só vão fazer sentido se você souber algumas coisinhas. São coisinhas básicas, tá? Que qualquer um que conhece um pouquinho da obra do Pushkin, por exemplo, vai entender. E também sobre esse contexto da União Soviética, porque ele faz muitas piadinhas envolvendo situações características do governo soviético, da censura, etc. Mas se você já está um pouquinho mais familiarizado com esses pontos, vai fundo, porque o livro é maravilhoso. Linguagem super simples, não tem nada de dificuldade aqui, e o prefácio também ajuda muito a gente a entender o que o Dovlatov quis a partir deste livro aqui. Doida para ler mais dele. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.